Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o senhor Presidente da Associação da ASSP, que julgo já estar também a ouvir-nos. Sim. Bom dia. Muito bom dia. Permita-lhe que, em nome do Grupo de Trabalho da Comissão de Trabalho e Segurança Social, dê não só as boas-vindas, como também o agradecimento pelo seu pedido de audiência e por certamente os esclarecimentos que aqui irá decorrer. Esta audiência irá decorrer da seguinte forma: ele terá uma intervenção da sua parte de 10 minutos para usar das explicações ou das prerrogativas que assim o entender. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para comentar ou questionar aquela que foi a sua intervenção e iremos finalizar com uma intervenção final da sua parte, onde disporá também de mais 10 minutos, para poder responder àquelas que possam vir a ser as questões dos seus deputados ou até para acrescentar alguma informação à sua primeira informação. Eu, neste momento, temos apenas 2 grupos parlamentares, do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, que julgo que também está por videoconferência. Eu pedia também que me confirmasse se está presente o Sr. Deputado André Neves. Estou presente. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, e sendo assim, eu daria já a palavra ao Sr. Presidente Rui Brito da Silva para fazer a sua primeira intervenção inicial. Muito bom dia. Antes de mais, muito obrigado por este espaço que nos foi facultado. Isto vinha no seguimento, este pedido de audiência vinha no seguimento na altura do artigo 285. Eu pedia desculpa, Sr. Presidente, mas não estamos a conseguir ouvir nas melhores condições, pelo que vamos tentar fazer aqui alguma correção. Pelo só um momento para ver se os técnicos conseguiam melhorar a qualidade da videoconferência. Para não usar os escutadores com o microfone. Senhor Presidente, estão-me a pedir os técnicos que pudesse usar os escutadores com o microfone. Posso pedir só um minutinho, por favor? Vou tentar então agora fazer aqui um teste de áudio, a ver se já me escuta melhor. Ainda não estamos a conseguir ouvir em boas condições. Eu vou pedir aqui aos técnicos para tentarem perceber o que é possível fazer, porque os senhores deputados não o conseguem ouvir neste momento em condições sequer de o conseguir perceber. Dê-me só um minuto, se faz favor. Senhor Presidente, fale só um bocadinho para ver se já melhorou. Agora, falar. Eu penso que agora me conseguem ouvir melhor. Não.
Quer que fale mais? Continuo só a falar, só para que o técnico vá percebendo se melhora ou não o som. Desculpe. Agora modifiquei aqui. Penso que já me devem estar a ouvir melhor. Agora sim, agora sim. Pode continuar. Muito obrigado, então. Já desculpa por este pequeno Nós incómodo. já pedimos desculpa. Às agora vezes tá bom, até tá bom. não são a melhor coisa. Dão-nos algumas dores de cabeça. Bom, eu estava a dizer então, antes de mais agradecer a esta comissão e aos seus deputados o facto de nos terem aceito para esta audição. Ela centrava-se inicialmente à data nos artigos 285 e seguintes do Código do Trabalho, mais conhecida por transmissão de estabelecimento, que deu alguma confusão e ainda hoje continua a dar no setor da segurança privada, bem como nós salientamos aqui outras situações que se passam no setor e que necessitam de uma ação por parte quer do Governo, quer por parte da Assembleia da República, na área do trabalho, mais propriamente, e depois, posteriormente, a nós, sindicatos e as entidades empregadoras. Isto tem havido aqui uma falta digamos, diria quase, interpretação em relação à transmissão de estabelecimento, porque tem havido aqui um conjunto de atropelos à lei, atropelos aos direitos dos trabalhadores, incumprimentos de alguns números do artigo 285 e seguintes. Também, por exemplo, as situações dos preços praticados pelas empresas nos concursos públicos e até nas adjudicações privadas dos serviços, o pagamento por pacote, que é assim que nós designamos dentro do nosso setor, aos trabalhadores, que lesa, inclusive, o Estado e os próprios trabalhadores, trabalho suplementar alegadamente não declarado na sua matéria própria como ele devia ser ao Estado, o incumprimento dos contratos coletivos de trabalho por 100% das empresas. As empresas não estão a cumprir com os contratos coletivos de trabalho, bem como outras matérias que poderemos ir desenvolvendo ao longo aqui desta sessão, em diálogo com os seus deputados. Muito obrigado. Bom, assim sendo, daria a palavra ao grupo do Partido Socialista, ao seu deputado Fernando José. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Presidente da Associação Sindical de Segurança Privada, agradecer a disponibilidade. A questão que aqui se coloca, e como referiu, anda à volta do tema da transmissão de estabelecimento. Um tema que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem acompanhado de perto, apresentou inclusivamente em plenário e foi aprovado sem nenhum voto contra uma norma interpretativa do artigo 285 no sentido de resolver este problema, que é um problema de precariedade laboral, porque sempre que existe a perda de um operador para outro, os trabalhadores ficam sem saber se continuam ou não naquela empresa, se vão ter direito ou não à remuneração, se vão ter direito ou não ao subsídio de Natal e subsídio de férias e até, pasmos, se vão ter ou não direito a marcar férias. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou uma iniciativa no sentido de vir a clarificar que, no que respeita, e será mais de 85%, do problema, a questão coloca-se em mais de 85% no setor público, aquilo que o Partido Socialista tentou é uma clarificação dizendo que nos contratos públicos aplica-se o artigo 285 do Código de Trabalho e, portanto, aplica-se a transmissão do estabelecimento.
Ouvi o Sr. Presidente com muita atenção, dizendo na sua intervenção que este é realmente um grande problema de incumprimento por parte das empresas no que diz respeito à matéria da transmissão de estabelecimento. E, desde já, é uma pergunta que fica, é porque é que a Associação Sindical de Segurança Privada, obviamente dentro da liberdade que tem na negociação coletiva, não tentou resolver este problema como o fez, ou como o fizeram, outras associações sindicais e a outra Associação de Empregadores. É que em julho de 2019, dia 15 de julho de 2019, foi publicado em BTE um contrato coletivo assinado entre a Associação e a ERSFIP, a outra Associação de Empregadores, mantendo a redação, que foi considerada nula pelos tribunais, nomeadamente no ponto 2 do artigo 14º, em que mantém a redação que não se enquadra no conceito de transmissão de empresa ao estabelecimento a perda de cliente por parte de um operador com a adjudicação de serviço a outro operador. Ora, este é precisamente o problema que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tentou resolver através de uma norma interpretativa do artigo 285, dizendo precisamente o contrário daquilo que vocês, através da negociação coletiva, mantiveram em contrato coletivo. E, portanto, uma pergunta é se na negociação coletiva não poderiam também aqui ter tentado ajudar a resolver este problema que dizem existir. E, portanto, sabemos dos problemas e temos acompanhado de perto estes problemas no âmbito do setor da segurança e da vigilância privada, mas apresentámos uma proposta que vai no sentido de clarificar esta questão da transmissão e esperemos que em breve este problema que se arrasta há muito tempo, há demasiado tempo, que definitivamente seja resolvido com esta proposta que foi apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Mas gostaria para terminar, de ouvir relativamente a esta questão, porque em sede de contratação coletiva poderiam, querendo, ter resolvido este problema. Outros sindicatos resolveram e a outra Associação de Empregadores também resolveu. O problema existe, como disse bem, reconhece que ele existe, porque é que não o resolveram também através da contratação coletiva? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado André Neves, do Partido Social Democrata, que se encontra também por videoconferência. Sr. Deputado, pode usar a palavra. Muito bem. Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Permita-me que possa cumprimentar a Associação que solicitou esta audiência e dizer-lhe que é importante nós podermos também aqui auscultar e saber na primeira pessoa aquilo que são os problemas de cada setor, de cada associação, para podermos dessa forma também fazer o nosso trabalho, adequando da melhor forma as nossas propostas, as soluções que apresentamos na procura da melhor solução para os problemas. Por isso, a minha intervenção é muito sucinta, para felicitar a Associação e dizer-lhe também, sabendo da proposta do Partido Socialista, que acompanho aquilo que aqui foi dito pelo Sr. Deputado anterior a mim, que esteve no uso da palavra antes de mim. Nesse sentido, sabendo dessa solução desse mesmo problema em sede de contratação coletiva, a pergunta que o Sr. Deputado deixou, eu também gostaria de a sublinhar, mas dizer também que, independentemente dessa solução ser encontrada ou não em sede de negociação coletiva, a verdade é que nós também acabaremos por fazer o nosso trabalho no sentido de solucionar a questão ou poder clarificar de forma a que o problema possa ficar resolvido. Quanto à questão da Autoridade das Condições de Trabalho, claro que todos nós sabemos que faltam meios humanos suficientes para poderem eles próprios cumprir as suas funções e chegarem a todo lado, a todas as matérias, de forma a que possam realmente garantir uma fiscalização efetiva, uma aplicação efetiva daquilo que são as negociações coletivas, daquilo que é a contratação coletiva efetivamente tipificada entre as associações e os sindicatos. Muito bem, agradeço
e aguardo agora pela intervenção do Sr. Presidente da Associação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, daria então agora a palavra ao Sr. Presidente da Associação para que pudesse então fazer a sua intervenção final, podendo esclarecer algumas dúvidas que foram suscitadas pelos senhores deputados, ou como referi também, para poder acrescentar algo àquela que foi a sua primeira intervenção. Faça favor, Sr. Presidente. Bom, muito obrigada pelas questões que os senhores deputados colocaram. Em matéria da cláusula 14ª na transmissão de estabelecimento, é facto que à data, quando assinamos o contrato coletivo de trabalho, estávamos no entendimento de que a situação estaria firmada sem qualquer consequência para os trabalhadores, sem qualquer problema para os trabalhadores. De facto, notamos essa situação já um pouco tarde, já com as situações a acontecer, e tínhamos, e eu estou a temporizar a situação já dezembro, janeiro. Ora, dezembro, janeiro, já estávamos num princípio de começar um entendimento e uma nova negociação para o contrato coletivo de trabalho que poderá vir a fazer-se para 2021. E, portanto, já em janeiro tínhamos comunicado com a ESIRF o facto de haver a necessidade de entrarmos em diálogo para uma resolução e uma modificação desta cláusula da 14ª, com algumas situações nas quais o seu deputado do PS, o Dr. Fernando José, mencionou aquela dita situação de que as empresas não estavam a admitir, sendo uma transmissão de estabelecimento. No entanto, não querendo contrariar o seu deputado, é facto que nestes últimos meses os tribunais deram alguma razão ao nosso contrato coletivo de trabalho. Neste momento eu não tenho em meu poder essas decisões, mas poderei fazer chegar aos seus deputados, se assim entenderem, em que deram razão ao nosso contrato coletivo de trabalho, se não me falha a memória, não querendo enganar os seus deputados, nesta matéria da cláusula 14 e da transmissão de estabelecimento. Usando até um exemplo aqui, porque isto tem a transmissão de estabelecimento tem dois lados, o lado A e o lado B. Nós temos aqui, por exemplo, eu vou dar apenas um exemplo para não perder muito tempo. Uma trabalhadora que estava em regime de baixa por assistência à menor no período de confinamento foi transmitida, desculpem-me aqui a expressão, foi transferida para uma empresa adquirente entre duas empresas do mesmo contrato coletivo de trabalho. A trabalhadora, quando chegou ao serviço, já não tinha posto. Quando recebeu duas cartas, a transmitente e a adquirente, a indicar sucintamente e expressamente que todas as condições que tinha anteriormente passavam de uma empresa para a outra, mas de facto a trabalhadora neste momento está de férias, forçadas, porque a empresa decidiu que não a queria colocar ali. É aqui que nós entendemos que a transmissão de estabelecimento tem que ter peso, conta e medida. Tem que ter um detalhe de um passo a passo, digamos. Peço desculpa, eu estou a tentar diluir aqui a transmissão de estabelecimento no sentido de as empresas têm que garantir aos trabalhadores os seus direitos, o que não está a acontecer. Por exemplo, os trabalhadores fazem direitos de oposição e as empresas não aceitam os direitos de oposição, porque entendem que não é de fundamento quanto baste, por exemplo, o trabalhador indicar à empresa transmitente que a organização do trabalho não lhe inspira confiança, que é o que se encontra no artigo 286. E há trabalhadores a fazerem esta dedução de oposição e a empresa transmitente recusa-lhes este direito de oposição, por exemplo. A outra situação, como o Sr. Deputado do Partido Socialista falou, e bem, as férias e os subsídios, isto é, lá está, a falta de parametrização da transmissão de estabelecimento leva a estes detalhes, a estes erros e a estas confusões. Nós nunca estivemos, não estamos, nem estaremos contra a transmissão de estabelecimento.
Agora, o que entendemos é que ela deve ser solucionada ou colocada num grupo de trabalho e fazer um enquadramento e uma parametrização de todo este processo, para que não haja atropelos e para que as empresas aceitem e não se recusem, e como disse o deputado e bem, não se recusem a fazer esta transmissão de estabelecimento. Quanto à questão, penso eu também estar a responder ao Sr. Deputado André Neves do PSD, também nesta matéria da cláusula 14, e que poderei adiantar depois se entenderem mais situações. Quanto à situação do ACT, os trabalhadores, na generalidade, dizem que a ACT não faz trabalho no terreno. A ACT faz trabalho no terreno. Nós temos estado em contacto com a ACT. Só este ano já fizemos 2 dezenas de pedidos de intervenção da ACT, e a ACT foi ao terreno, foi ao local. Julgo eu que fez contraordenações a algumas empresas, noutras fez uma advertência para corrigirem as situações, mas de facto, continua a faltar meios humanos para fazer uma maior fiscalização. Se me permitem, em matéria da ACT e de PSP, nós entendemos que faz falta, desculpem-me aqui, eu vou usar aqui uma expressão, uma ASAI na segurança privada. A segurança privada, quer, como eu disse no início, quer no Código de Trabalho, quer nos contratos coletivos de trabalho, não cumpre na totalidade. E precisaríamos nós, no setor, de desculpem-me novamente, uma ASAI da segurança privada. Portanto, as equipas multidisciplinares que foram legisladas na Lei 46 de 2019 ainda não estão no terreno no seu todo. E, portanto, faz falta esta equipa multidisciplinar para pressionar as empresas, para corrigir as empresas, porque, aliás, uma outra consequência é o medo que os trabalhadores têm. Os trabalhadores, quando fazem queixa a um sindicato ou à própria ACT, posteriormente têm logo a consequência de serem movidos do posto ou serem pressionados, às vezes até são movidos para longe da residência para se despedirem e mudarem de empresa, tudo porque muitas vezes vão ao encontro dos seus direitos e estão a exigir os seus direitos. Obrigado. Bom, assim sendo, e não tendo mais nenhum grupo parlamentar aqui presente, daria esta audiência por encerrada, agradecendo ao Sr. Presidente todos os esclarecimentos que prestou e agradecendo também aos seus deputados do Partido Socialista e ao seu deputado do Partido Social Democrata a vossa presença. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.